E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de xadrez. Vamos lá? Hoje nós iremos falar sobre a anotação. A anotação de uma partida de xadrez é obrigatória em campeonatos oficiais de qualquer categoria. Serve como documento e comprovação do cumprimento das regras regulamentares do jogo. Por outro lado, saber anotar é também saber ler xadrez. Possibilita a reprodução de posições e partidas escritas em livros, jornais, programas de computador e etc. Este conhecimento poderá ser usado no estudo teórico do jogo ou simplesmente entretenimento. Bom, pessoal, deu para perceber que saber anotar as jogadas é muito importante para o estudo do xadrez. Vamos continuar? O sistema algébrico de notação que veremos a seguir é usualmente adotado no mundo inteiro, bastante simples e fácil de aprender. É o sistema de notação oficial da FIDE, Federação Internacional de Desportos Enxadrísticos. Nome bem difícil, não é verdade? Vamos lá? De tal maneira, o código das casas será dado pelo resultado da combinação entre a letra da coluna. Vocês lembram o que é a coluna mesmo? Sim, cada coluna tem uma letra: A, B, C, D, E, F, G e H, começando pela primeira reta vertical da ala da dama e terminando, com a última reta vertical, quer dizer, em pé, da ala do rei, onde estão as torres. O número da fila: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começando pela primeira reta horizontal. Lembram o que era a fila? É horizontal, a deitadinha. Isso mesmo. Do lado das brancas e terminando com a última reta horizontal do lado das pretas. Muito bem. Pessoal, cada casa irá receber um nome, começando com a letra da coluna e o número da casa. Por exemplo, a torre de A1. Você conseguiu enxergar? É uma torre branca, não é verdade? E o rei de E8 é o rei negro, ele está em E8. E o cavalo de G1 é o cavalo branco, G1. Muito bem. Observe agora todas as casas com a sua letra primeiro e depois o número. Muito bem. É importante conseguirmos entender e encontrar o nome de todas as casas, pois é assim que iremos marcar onde as nossas peças estão indo e as nossas jogadas. Repare como nominamos as colunas por letras minúsculas. Por que as letras devem ser minúsculas? Porque as maiúsculas serão usadas para as peças. Então, sempre as letras serão minúsculas para nominar as casas. E também como elas antecedem, quer dizer o que? Elas vêm primeiro aos números das filas no código de cada uma das casas. Cada casa recebe um código que é composto por uma letra minúscula e um número. Assim, o correto é falar em casa B4. Você consegue achar a casa B4? Muito bem. Casa E5. Conseguiu? Casa G8. É preciso treinar um pouco, mas não é difícil. Muito bem. Agora vamos falar sobre as peças. Não adianta apenas saber o nome da casa, a gente precisa saber qual peça está mexendo. Ao anotarmos as peças, utilizamos letras maiúsculas.
o R para o rei, a letra D maiúscula para a dama, a letra T para a torre, a letra B de bola para o bispo e a letra C para o cavalo. Nossa, faltou o peão. Na verdade, o peão não recebe nenhuma abreviatura. Em um lance com peão, anotamos apenas o código da casa para onde ele foi. Então, quer dizer que o peão não vai ter nenhuma letra. Ele apenas, você só vai anotar o nome da casa para onde ele se mexeu. Muito bem, vamos continuar? Outros sinais utilizados. Pessoal, ainda não falamos sobre o rock. Vamos ter uma aula específica sobre o rock, mas já pode observar que existem dois sinais, um para o rock menor e outro para o rock maior. Agora, observe o sinal de adição. Sempre que o jogo estiver em xeque, ou porque você provocou o xeque, ou porque o seu oponente causou cheque em você, vocês deverão usar o sinal de adição. Dois sinais de adições seguidos significa cheque mate. Então, dois sinaizinhos de mais, cheque mate. O de multiplicação, o x, captura. A exclamação, lance bom. Você coloca uma exclamação. E a interrogação, lance ruim. Agora, nós iremos observar uma partida. No começo, é bem complicado de entender, mas vamos tentar entender juntos. Vamos lá? Bom, olhando aí, já está bem, tudo como se a partida já estivesse acontecendo há um bom tempo. Na verdade, já estamos no 9º lance das negras. Primeiro lance, sempre as brancas começam, então, como não tem nenhuma letra maiúscula, quer dizer que foi o peão que se movimentou. Ele foi para E4, o peão branco em E4. As negras abriram com o peão negro em E5, como não tem nenhuma letra, eu sei que foi o peão que se mexeu. Segundo lance, cavalo em F3. As brancas colocaram o cavalo em F3. Depois, as negras abriram mais um peão em D6. Continuando, as brancas abriram em D4 com mais um outro peão. Depois, as negras abriram com o bispo em G4. Depois, o peão capturou em E5. Ele capturou um outro peão. Como não tem nenhuma letra, o peão que estava em D4 capturou em E5. Depois o bispo capturou o peão em F3. Depois a dama capturou em F3. Movimento 5, peão captura outro peão em E5. Movimento 6, bispo C4. Negras jogam com cavalo F6. Depois, movimento 7, dama em B3. E as negras jogam com dama em E7. Movimento 8, cavalo em C3. As negras andam com peão em C6. Movimento 9, bispo em G5. E as negras colocam o seu peão em B5. Vamos ver como a partida acaba. Movimento 10. Brancas colocam o cavalo captura um peão em B5. Depois, o peão de C das negras capturam em B5. 11. O movimento 11,
o bispo captura em B5. E o sinalzinho de mais quer dizer que deu um cheque ali. Depois as negras. Cavalo de que estava em B vai para D7. Depois é um roque maior, nós iremos aprender isso no movimento 12. Depois torre em D8. Movimento 13. Torre captura em D7. Depois a outra torre captura em D7 também. Movimento 14. Torre em D1. As negras colocam dama em E6. Movimento 15. Bispo captura em D7 e cheque novamente. As negras colocam cavalo capturando em D7. Movimento 16. Dama em B8, cheque. Cavalo captura em B8. Por fim, a torre se movimenta para D8 e checkmate, 2 sinalzinhos de adição. É um pouco complicado, pessoal, eu sei, mas a gente vai estudar bastante sobre isso. O que a gente precisa aprender agora são as casas. Elas possuem nomes e vocês precisam decorar esses nomes. Tudo bem? Faça um exercício que eu deixarei lá no Google, sala de aula, e nos vemos na próxima semana. Bons estudos! Muito obrigado!